O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, nesta manhã ensolarada, que possamos aqui presentes e na forma virtual também, receber as bênçãos do mais alto, conectando com os amigos espirituais e agradecendo a oportunidade da vida. Hoje, nesta manhã, o capítulo a ser estudado é o capítulo de número 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Antes de iniciarmos, como sempre, lembrando os amigos e amigas que podem acessar as atividades, palestras, o funcionamento da Sociedade Espírita Allan Kardec através do site www.ceacpoa.org. Lá vocês encontram todas as atividades da casa que já está retornando após este momento em que paramos. Vamos então à nossa preparação. Escolhemos do próprio capítulo o item de número 5, aonde Allan Kardec coloca uma passagem evangélica, Jesus conversando com Nicodemos, que está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, e nos diz assim: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Restorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Que fique isso para a nossa meditação da manhã, neste estudo sobre este princípio fundamental da doutrina dos Espíritos. Deus, nosso Pai, Tu que és o Criador de tudo e de todos, que nos dá esta grande possibilidade, a lei da reencarnação. Sem este conhecimento, Senhor, sem esta possibilidade, a Tua justiça não seria uma justiça de misericórdia, de bondade e de igualdade a todos nós. Senhor, que saibamos entender cada vez mais a necessidade que temos de aproveitar esta oportunidade da vida. Que aqui estamos, no aqui e agora, é neste momento em que cada um se encontra, encarnado, reencarnado, é que temos que aprender. Possibilita-nos, Senhor, a compreensão mais profunda deste princípio básico da doutrina dos Espíritos, a reencarnação, que nos traz a medida do progresso que todos nós podemos alcançar e o que devemos ressarcir, retomar, recaminhar novamente. Obrigada, meu Deus, porque aqui estamos novamente, abrindo esta sociedade espírita para as palestras presenciais. Obrigada por estes momentos. Fortalece o nosso ânimo e a nossa fé. E com a tua permissão, pedimos licença para iniciarmos o estudo desta manhã. Que assim seja. Hoje, então, temos a nossa companheira Aline Jesus,
que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando no estudo sistematizado, em palestras e grupo mediúnico. Atualmente é membro do Conselho Superior e colabora na divulgação do Espiritismo no movimento espírita. Com a palavra, nossa companheira Aline. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. Conforme, então, já nos foi anunciado, nesta manhã nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo de número 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é interessante nós observarmos que nestes capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem a preocupação de pontuar, de esclarecer, de evidenciar alguns princípios básicos da doutrina espírita que serão fundamentos, que serão necessários para a compreensão do estudo dos capítulos que virão na sequência. Então, nós identificamos, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec anunciando a lei divina ou natural, orientando-nos que o Espiritismo, fazendo a afirmativa de que o Espiritismo não veio destruir a lei divina, não veio desdizer o que Jesus nos havia orientado. Muito pelo contrário, veio nos auxiliar a melhor compreender como a terceira revelação, como de fato o Consolador prometido por Jesus, que viria no momento que tivéssemos mais desenvolvida, mais ampliada a nossa capacidade de compreensão, portanto, a nossa capacidade intelectual, para efetivamente compreender algumas nuances desta lei divina e, melhor compreendendo assim, melhor aplicá-la. E quanto melhor nós consigamos aplicar esta lei, tanto mais felizes nós seremos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um aprofundamento da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. A primeira questão desta parte terceira, e nós sempre referimos isto, somos repetitivas com relação a este aspecto, mas a primeira questão desta parte terceira do Livro dos Espíritos vai nos indicar que a lei divina é aquela que define, que estabelece o que nós devemos fazer ou deixar de fazer para sermos felizes. E nós apenas nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei. E, portanto, o Evangelho, sendo um aprofundamento desta parte terceira, é efetivamente um roteiro de bem viver, é um guia de conduta, de procedimento, é um manual que nos auxilia a tomar as nossas melhores decisões. Neste primeiro capítulo, então, Kardec vai nos elucidar sobre esta lei, qual a sua funcionalidade, o porquê da sua existência e, evidentemente, o aprofundamento da nossa compreensão desta lei. A lei não se altera, a lei divina é sempre a mesma porque é perfeita. Ela é criação divina, Deus sendo perfeito, a lei só pode ser perfeita. Se ela não fosse perfeita, ela não poderia ser justa, porque as regras iriam mudando ao longo do caminho. Mas a lei divina ela é sempre a mesma. E, portanto, nós podemos ter a tranquilidade da sua justiça, justamente por conta da sua perfeição. Nós temos, na sequência, Kardec falando-nos, escolhendo, a temática do reino que não é deste mundo, portanto, falando da vida futura. Já de início, então, falando-nos da imortalidade da alma e, mais especificamente, do mundo espiritual. Detalhando um tanto mais aquilo que o Mestre Jesus só pôde falar de maneira alegórica, como, por exemplo, na afirmativa, meu reino não é deste mundo. Mas que reino é este? Onde especificamente fica este reino? Do que ele se constitui? Isto o Mestre Jesus, à sua época, não poderia aprofundar. E a doutrina espírita, então, tem a possibilidade de nos ampliar o leque desta compreensão dos diferentes mundos relacionados ao nível evolutivo de nós, espíritos imortais que somos. Para que, então, na sequência, nós tivéssemos a possibilidade de falar das muitas moradas na casa de meu pai, que é justamente a descrição destes mundos. Se há uma vida futura, se há um reino
após a morte do corpo físico, se existe vida em diferentes maneiras, como é que elas se expressam e como é que então são estes lugares onde esta vida está se expressando, está sendo exercida. Para que então nós possamos chegar neste capítulo que vai tratar da imortalidade da alma no sentido da reencarnação. E este é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós temos princípios básicos da doutrina, falamos de Deus através da lei divina. Kardec vai falar deste princípio básico, da sua justiça, da sua perfeição, da sua bondade, da sua misericórdia, através das suas leis, no capítulo 1 e ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui ele está estabelecendo este princípio básico, vai falar da pluralidade dos mundos habitados, no capítulo 3, e vai trazer aqui este aspecto específico da reencarnação, onde nós temos inserido nesta temática alguns outros aspectos, como o livre-arbítrio, a lei de ação e reação, estão inseridos neste tema, neste princípio básico, que é a reencarnação. E por ser uma temática ainda aos nossos dias, onde nós fazemos muitos questionamentos, onde fica ainda um tanto difícil, ou nós temos, melhor dito, uma resistência para bem compreender, sem as alegorias, Kardec vai iniciar este capítulo trazendo algumas análises muito significativas. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele vai seguir a estrutura usual dos capítulos do Evangelho, ou seja, Kardec seleciona passagens evangélicas, ele próprio, codificador, faz uma análise sobre estas passagens e, na sequência, nós temos as instruções dos Espíritos, que, então, são as palavras dos benfeitores da codificação, os Espíritos, que acompanhavam, então, o trabalho do codificador do plano espiritual, que vão ditar mensagens aos médiuns e serão, então, inseridas aqui no Evangelho. Este capítulo traz os seguintes itens: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E as mensagens nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação, é uma mensagem, e a outra mensagem, necessidade da encarnação. Como nós afirmamos, o codificador ele vai selecionar 3 diferentes passagens evangélicas para mostrar que a ideia da reencarnação ela está presente na humanidade há muito tempo. E, evidentemente, com a chegada da doutrina espírita, com o advento desta terceira revelação, ou seja, a terceira revelação da lei divina, que é a revelação, ela revela o quê? Ela revela a lei divina, e ela revela no sentido de que retira o véu, justamente, das alegorias que Jesus se utilizava. Então, ele não vai, a doutrina espírita ela não traz uma novidade, no sentido de contradizer o que Jesus havia dito, mas ela vai nos dar ferramentas para compreender racionalmente, porque nos momentos de maior desafio, e especialmente nós, espíritos ainda imperfeitos, e aí nós entendemos, por exemplo, a importância dos 2 capítulos que antecederam este capítulo 4, unido às questões, estes 2 capítulos, às questões do Livro dos Espíritos que tratam da escala espírita, nós vamos entender o nosso nível evolutivo. E, portanto, quanto nós estamos no início da nossa caminhada. E, portanto, quanto a materialidade ainda nos dificulta a compreensão da nossa essência, que é espiritual. E o quanto, muitas vezes, ao longo das experiências reencarnatórias, nós acabamos fazendo mau uso do livre-arbítrio e, portanto, nós acabamos fazendo escolhas equivocadas.
e viciando, deturpando algumas faculdades. Por exemplo, nós temos a faculdade que nos foi concedida da inteligência para ser desenvolvida, ampliada, qualificada, aprimorada. Porém, enquanto alguns de nós utilizam esta faculdade para o descobrimento da cura de enfermidades, para a qualificação da existência dos seus irmãos de caminhada, para bem convivermos com o meio ambiente. Aliás, esse é um grande desafio dos nossos dias e nós estamos vivendo, o nosso estado está vivenciando justamente esta situação. O quanto nós precisamos utilizar bem a nossa inteligência para compreender estas questões que surgem da natureza, para que efetivamente nós consigamos melhor conviver sem alterar a lei divina, ou sem alterar, melhor dito, as leis materiais no que diz respeito às questões da biologia, da botânica, do clima de um modo geral, que é também lei divina. Então, a lei é de ação e reação. Conforme nós fizemos uma escolha, a reação ela é adequada à escolha que nós fizemos, na intensidade, na proporção e relacionado ao conteúdo da nossa escolha. Alguns de nós escolhemos utilizar a inteligência para encontrar formas de qualificar a nossa existência, de ampliar a qualidade de vida. Outros de nós utilizamos a nossa inteligência para benefício único e exclusivo dos seus próprios caprichos, ou seja, para recrudescer o próprio egoísmo, passando por cima dos seus semelhantes, dos seus próprios familiares. Então, utiliza a inteligência para criar estratagemas, deturpando algumas leis. Muitas vezes nós fazemos esta afirmativa de que a justiça humana, por exemplo, não é justa. Mas, na verdade, nós utilizamos-nos muitas vezes equivocadamente desta legislação para um benefício próprio, deturpando, mexendo, fazendo interpretações equivocadas. E acabamos, então, tirando o que nós chamamos de benefício, e que, na verdade, é um comprometimento. Então, aqui, quando nós vamos fazendo esta percepção nos capítulos anteriores de que utilizamos equivocadamente estas nossas faculdades, como da inteligência e tantas outras, isto acaba ficando registrado perispiritualmente em nós. E enquanto nós não corrigirmos, nós vamos cada vez mais nos habituando a agir de maneira equivocada, ou seja, a usar a inteligência para recrudescer o nosso egoísmo, por exemplo. Ao longo das encarnações, nós nos acostumamos a pensar sempre de que maneira a gente vai tirar proveito do outro. Como é que eu posso, nessa situação, ganhar algum privilégio sobre o sofrimento ou a dificuldade dos nossos semelhantes, ou desconsiderando as necessidades dos nossos semelhantes, dos nossos companheiros de caminhada. Então, isso se torna um hábito que precisa ser corrigido. É como nós pensarmos também em hábitos alimentares que causam prejuízo à saúde do corpo físico. O uso equivocado das potencialidades da alma causa doenças da alma. É isso que os capítulos anteriores vão nos mostrar, que o nosso nível evolutivo ainda é de espíritos imperfeitos e que, portanto, precisamos fazer muito esforço para retomar a nossa caminhada evolutiva. E onde estaria a justiça de Deus se não nos desse um mecanismo para corrigir o uso equivocado que tenhamos feito das nossas potencialidades? Se a felicidade é o desenvolvimento em plenitude das nossas potencialidades, se eu errei nessa encarnação, onde estaria a justiça de Deus se só tivesse uma única existência? Eu estaria para toda a eternidade, porque acreditamos na imortalidade da alma, eu estaria para toda a eternidade
fadada a conviver com aquela minha imperfeição, porque eu não teria mais oportunidade de corrigi-la, porque não reencarno mais. Eu seria destinada a um local onde só haveria o sofrimento, ou todos aqueles que cometeram os mesmos equívocos que eu. Há a necessidade da recuperação e da reinserção. Então, Kardec vai, nestes primeiros itens, querer nos chamar a atenção para o quanto esta ideia da pluralidade das existências, ela já estava presente na humanidade. Muitas vezes presente naquelas seitas que a gente costuma chamar de seitas secretas, são as crenças esotéricas com S, aquelas crenças para os iniciados, para poucos, para alguns que compreendiam. E o próprio judaísmo trazia esta realidade no sentido da compreensão da imortalidade da alma e para além da imortalidade da alma, porque quando nós afirmamos que o espírito não morre, morre o corpo e o espírito continua vivo, isso não significa dizer que nós acreditamos na reencarnação. E é isso que o codificador está querendo diferenciar, chamar a atenção, pontuar. Ele está querendo mostrar que nós, espíritas, entendemos que é necessária, que nós somos espíritos imortais, mas que para alcançar a perfeição e, consequentemente, a felicidade na sua plenitude, eu preciso de diversas experiências. E isto já era compreendido por outras crenças na antiguidade. E nas passagens evangélicas isso fica evidente, inclusive entre os judeus havia esta crença. Quando Jesus vai perguntar na primeira passagem evangélica, escolhida pelo codificador, Jesus estabelece um diálogo entre os seus discípulos. É um momento onde ele está querendo saber dos seus discípulos o quanto eles sabiam quem era ele, Jesus, porque eles falavam em nome de Jesus, eles falavam dos seus ensinamentos, mas eles sabiam de fato quem era Jesus, do ponto de vista espiritual. E Jesus faz este questionamento: quem dizem aos homens que eu sou? E eles vão trazendo algumas explicações, e estas explicações mostram que eles entendiam, que eles já sabiam da reencarnação, porque eles fazem: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Ora, Jesus era outra pessoa, um outro corpo, uma outra personalidade, nascido de Maria, filho de José. Não é o João Batista, não é o Elias, não é o Jeremias, que tem a sua existência. Então, se eles estavam fazendo estas afirmativas, é porque já conheciam o princípio da reencarnação. Já sabiam que era possível renascer em um novo corpo. E por isso, este primeiro item, Kardec vai trazer 3 passagens evangélicas e, quando ele faz a análise, ele intitula Ressurreição e Reencarnação, porque ele vai querer fazer esta diferenciação. O que significa uma coisa e o que significa outra. E vai mostrar, portanto, que os judeus, embora utilizassem esta palavra ressurreição, a ideia que eles pretendiam dar a esta palavra era da reencarnação. Porque eles estão aqui nessa passagem falando de Elias, de João Batista, de Jeremias, de outros profetas. Então, não é uma ressurreição, porque ressurreição é surgir no mesmo corpo, é levantar-se de novo. Reencarnar é mergulhar num corpo de carne, em outro corpo. É voltar, mas num outro corpo especificamente criado para aquele momento, para aquele espírito. E isto traz um diferencial muito significativo. Por quê? Porque a ciência, por exemplo, no nosso dia, nos nossos dias, e já à época de Allan Kardec, estabelecia e demonstrava que era impossível o corpo, depois de
exauridas a sua vitalidade, os seus órgãos físicos, o corpo físico, uma vez extinta a vida material, não havia possibilidade de voltar a habitar aquele mesmo corpo. Não tem a possibilidade de voltar àquilo ali. A ciência comprova isso. E o Espiritismo, tendo o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, não pode ser contrário a estas explicações que traz a doutrina espírita, que traz a ciência material, a ciência humana. Então, a reencarnação, ela vai ao encontro do que a própria ciência humana nos possibilita pensar. Porque se nós falássemos de ressurreição, eu estaria dizendo que era possível um corpo que já se decompôs, por exemplo, retornar à vida. Mas não existe mais nem os órgãos vitais. Como ele vai voltar à vida? Como vai refletir, analisar se o cérebro já foi totalmente decomposto? Não há esta possibilidade. Não tem como o espírito passar pela experiência e, portanto, espiritualizar a matéria se não há mais condições daquela matéria existir. Ela se transformou. Então, há a necessidade de um novo corpo físico, a reencarnação, que era efetivamente o que, então, os fariseus particularmente acreditavam, porque quando nós falamos de judeus, nós precisamos lembrar, e aí nós fazemos aqui um parêntese. Estamos no início do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Recentemente nós estudamos a introdução e referimos um dos itens que se intitula Notícias Históricas. E ali nas notícias históricas nós temos alguns partidos ou grupos judeus que conviviam naquela época. Os fariseus, os saduceus. Os saduceus, por exemplo, não tinham esta crença. Então, os fariseus, particularmente, eles tinham muito esclarecimento nesse sentido. E isso, para nós, é importante fazermos esta referência, porque a mensagem que foi lida aqui na abertura do trabalho, que é a mensagem da sequência, a passagem evangélica, que é a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos, vai fazer exatamente esta diferenciação. Vai analisar esta crença que os fariseus tinham, acerca da reencarnação. Usando o nome ressurreição, mas com a ideia de reencarnação. Porque Nicodemos, ele era, como foi lido aqui no início, ele era o senador dos judeus. Ele era um destes que tinham a compreensão da imortalidade da alma, mas que, igualmente, o espírito vai novamente renascer em um outro corpo. E é justamente por ter esta compreensão, já naquela época, que Nicodemos procura Jesus. Ele inicia o diálogo dizendo que ele sabia que Jesus era um profeta e era um enviado de Deus. Do contrário, não poderia fazer as coisas extraordinárias que fazia, que chamavam-se milagres. Milagres porque são regidos por leis que nós ainda não compreendemos manipular, mas que estão dentro da naturalidade da lei divina, que obedecem à lei de Deus nosso Pai. Então ele vai perguntar a Jesus o que ele estava trazendo de informações, e ele queria saber o que ele podia fazer para compreender melhor este aspecto da imortalidade. Ele sabia que Jesus era um espírito diferenciado. E Jesus vai começar o ensino falando da reencarnação, de que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele já começa, Jesus, por um princípio que é conhecido de Nicodemos. Mas Nicodemos vai perguntar: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez?
Porque ele sabia que podia renascer, mas ele não sabia qual era o mecanismo. E como ele percebeu que Jesus era enviado de Deus, era um espírito evoluído, era aquele que poderia esclarecer acerca desta questão. Como é que isso se dá? Ele não põe em xeque que isso não acontece, que isso é contrário à lei judaica. Nicodemos não faz esta fala. Ele quer saber do mecanismo. É isso que ele quer melhor compreender. E é isso que, para nós, espíritas, faz todo o diferencial. Porque, como nós afirmávamos anteriormente, quando nós compreendemos o quanto nós estamos no início da nossa caminhada de espíritos imperfeitos e o quanto as nossas viciações morais ainda interferem nas nossas decisões, não basta estar escrito em um livro que é para fazer isso ou fazer aquilo. Eu preciso, de fato, compreender o porquê que eu devo fazer isso ou o porquê que eu devo fazer aquilo. O que justifica a mudança de escolha? Porque é muito difícil nós tomarmos uma decisão diferente e agirmos de maneira diferente quando nós já sabemos, embora dentro da nossa atitude viciosa, nós já sabemos qual é o resultado. Isso traz uma segurança. Isso eu já sei fazer. Eu já sei que se eu agir dessa maneira vai acontecer tal coisa. Agora, quando eu vou agir diferente, eu não sei exatamente qual é o resultado. Então, eu preciso de uma motivação muito grande. E, portanto, compreender o mecanismo nos ajuda a fortalecer as decisões. Entender o porquê que nós falamos que a reencarnação é a prova mais forte da misericórdia de Deus e não um castigo divino, é fundamental para que nós possamos aproveitar esta nossa atual reencarnação. Do contrário, a gente só acha que é castigo. Nicodemos faz esta pergunta e Jesus pacienciosamente vai esclarecer. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aqui, nesse parágrafo, nós temos inúmeros princípios, inúmeros conceitos, através de símbolos utilizados por Jesus. E conceitos que serão aprofundados, inclusive, ao longo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E que já foram tratados em outras obras da codificação, como, por exemplo, o próprio Livro dos Espíritos. Quando Jesus faz esta diferenciação do que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, ele remete àqueles elementos gerais do universo, que é estudado lá na parte primeira de O Livro dos Espíritos. Que a partir de Deus nós temos um princípio material e um princípio espiritual. E que estes dois princípios evoluem, progridem. E a proposta é que, na medida em que o princípio material, que no nosso caso, no nosso nível evolutivo, se expressa no corpo físico e no perispírito, à medida que o princípio material se qualifica, ou seja, eu estudo, eu aprendo a melhor compreender e interpretar textos, por exemplo, a compreender ideias que são abstratas, a buscar coisas para além da sobrevivência da matéria, porque lá no início das cavernas, o que nós tínhamos competência para fazer era buscar alimento para a sobrevivência e proteção para a sobrevivência e perpetuação da espécie. Era isso que nós tínhamos competência para fazer naquele momento. Mas hoje, a própria ciência mostra o quanto os nossos corpos foram evoluindo. Se a gente observar os crânios, os cérebros
daqueles primeiros humanoides e hoje em dia, e o quanto a ciência segue avançando para mostrar o quão pouco nós ainda conhecemos da potencialidade, da capacidade do nosso cérebro físico. Então, quanto mais nós aprendermos a utilizar esta ferramenta que é o corpo físico, tanto mais o espírito que nele reencarna pode expressar-se e pode apreender coisas novas. E apreender coisas do ponto de vista intelectual e moral. O progresso se dá nessas duas perspectivas. E o mecanismo é a reencarnação. E conforme o espírito adquire novas aprendizagens, através da reencarnação ele altera os próximos corpos físicos que ele vai reencarnar, qualifica os próximos corpos físicos que ele vai reencarnar. E foi desta maneira que evoluiu os nossos corpos e o nosso espírito, através dessa dupla ação. Então, apenas nesse pequeno trecho, Jesus está fazendo referência a isso que os benfeitores da codificação nos trazem nas questões iniciais do Livro dos Espíritos. Vão nos mostrar essa diferenciação. E na sequência, Jesus ainda vai dizer que o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. E o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Quando nós renascemos no corpo físico, nós não temos o acesso às nossas próprias memórias. Eu tenho as minhas tendências. Eu consigo identificar algumas tendências, mas eu não lembro de fatos específicos. Então, eu não sei exatamente de onde eu vim. Mas eu sei da criação divina. Nos nossos dias, depois da chegada do Espiritismo, isto fica muito mais fácil de nós compreendermos. E este trecho está muito intimamente relacionado com um capítulo que virá na sequência, que vai tratar os bem-aventurados aflitos. Um dos itens, esquecimento do passado. A justiça das aflições. Este item aqui, essa passagem evangélica, ela está intimamente relacionada a este aspecto. E Nicodemos pergunta, mas como é que isso pode acontecer? Ele ainda não consegue entender. Mesmo Jesus fazendo essa diferenciação, dizendo que são dois princípios diferentes, ainda assim Nicodemos não entende o mecanismo. Jesus faz uma fala belíssima. Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Quando Jesus faz esta afirmativa, ele de novo reforça que os fariseus estudavam sobre a reencarnação, entendiam disto. E justamente Nicodemos estava querendo aprofundar seus estudos para melhor compreender. E Jesus esclarece que esta é uma lei, ele está dando testemunho desta lei da reencarnação que ele, Jesus, como um espírito mais evoluído, já conhecia melhor o seu mecanismo. E a doutrina espírita, então, nos auxilia a melhor compreender como isso se processa. Na sequência, nós temos várias reflexões do codificador, analisando trecho a trecho destas passagens evangélicas e trazendo ainda outros trechos para falar sobre a diferenciação entre ressurreição e reencarnação, para falar especificamente da questão da unicidade das existências ou da pluralidade das existências, ou seja, eu acredito que o espírito não morre, mas ele não reencarna. Isso é unicidade das existências. Eu entendo que o espírito não morre e para evoluir ele vai precisar de várias experiências reencarnatórias. Isso é a pluralidade das existências. Mas, de novo, assim como Nicodemos traz esse questionamento, cabe a nós também pensarmos e querermos melhor compreender o que envolve esse mecanismo. Qual a sua justiça? O porquê hoje nós estamos vivendo esta experiência reencarnatória e não outra? Por que nós nascemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento tão difícil?
e não em outro lugar do planeta onde isso seja menos incisivo, porque todo o planeta está passando por estas alterações climáticas. Porque nós reencarnamos nesta família e não na família do amigo que a gente se dá tão bem. Estes questionamentos é que motivaram em alguma medida, não exatamente os mesmos, mas a compreensão disso é que motivou Nicodemos a buscar Jesus. Para que ele pudesse, então, também compreender e como esse mestre em Israel poder também elucidar os seus pares. Porque Nicodemos, embora nesse primeiro momento ele busque Jesus numa entrevista noturna, ou seja, para não ser visto na presença de Jesus, em outros momentos ele vai dar o seu testemunho. Ele defende Jesus no Sinédrio, em uma determinada situação. Ele que garante o sepultamento de Jesus junto a José de Arimateia. Então, nós temos este doutor, este estudioso da lei religiosa dos judeus, assim como nós, questionando e querendo compreender, assim como nós também precisamos melhor compreender estes princípios elementares que a reencarnação nos possibilita. Outros itens, como nós afirmamos, serão então apresentados, outras passagens serão aqui apresentadas, até o momento então que Allan Kardec vai fazer uma nova análise, trazendo a seguinte reflexão: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Porque esse poderia ser um questionamento da nossa parte. Como é que pode acontecer um fortalecimento, um estreitamento de laços afetivos, se a gente vai reencarnar em outras existências e conviver com outras pessoas? Da onde que a gente vai efetivamente fortalecer esses laços afetivos? E aí nós vemos nestes itens que o codificador vai analisar, nós vemos uma relação muito íntima lá com o capítulo 14 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Quando Kardec vai diferenciar a parentela corporal e a parentela espiritual. Quando Santo Agostinho, na mensagem, vai analisar este aspecto da reencarnação, mostrando como é que se processa esse mecanismo que Nicodemos queria compreender. A mensagem de Santo Agostinho ela é muito explícita nesse sentido. E que será aprofundada em outras obras espíritas sérias, como, por exemplo, as obras de André Luiz. Não há como fugirmos, no aspecto de reencarnação, do caso de Segismundo, que é estudado no livro Missionários da Luz, que é ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Porque ali nós temos este detalhamento do mecanismo reencarnatório. Tudo que está envolvendo a reencarnação. Como é que se processa a escolha dos familiares, o lugar onde a pessoa vai reencarnar, a estruturação, as características físicas, o tempo de permanência aqui no plano material, as atividades que serão exercidas, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista social. Quais são os compromissos que nós vamos assumir com a família, com a sociedade? E nós recebemos um preparo específico para estas ações. E uma carga de vitalidade específica para estas ações. O que, portanto, nos faz pensar que quando nós não estamos atendendo ao nosso projeto reencarnatório, nós estamos desperdiçando a oportunidade reencarnatória porque estamos gastando a nossa vitalidade com algo que não era previsto. É como pensarmos em uma viagem. Quando nós nos organizamos para pegar um carro e sair de um determinado lugar e chegar a outro, nós analisamos a estrada, nós analisamos o quanto de combustível será necessário.
Agora, se nós nos perdemos no meio do caminho, fazemos muitos desvios e não encontramos um posto a tempo, o carro, evidentemente, vai parar no meio do caminho. É o que acontece conosco. Se ao longo da nossa existência física nós vamos fazendo muitos desvios, nós gastamos o nosso combustível de vitalidade e acabamos não conseguindo chegar nos lugares onde era necessário e passar pelas experiências que nós estávamos preparados para lidar. E às vezes nós acabamos vivenciando experiências as quais nós não temos tanto preparo assim, o que faz com que nós venhamos a nos comprometer ainda mais. Kardec, quando analisa este aspecto, ele vai chamar a atenção exatamente para as mesmas questões que ele mesmo, o codificador, e Santo Agostinho, no capítulo 14, vão trabalhar mais aprofundadamente, que diz respeito aos grupos ou famílias que se entrelaçam pela afeição real, que se buscam tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Porque se nós, aqui no plano material, ainda que nós fôssemos desconsiderar essa questão da imortalidade da alma ou da reencarnação, se nós pensássemos apenas na seguinte situação, que quando nós estamos com um grupo de pessoas, existem grupos com os quais nós nos sentimos mais à vontade, gostamos de conversar, a conversa flui, e outros grupos com os quais nós não conseguimos falar. Parece que todo o assunto que a pessoa traz não tem nada a ver com o que a gente quer falar. Ou mesmo o modo como ela aborda aquele assunto. Ou parece que tem alguma coisa que incomoda e a gente não sabe explicar o que é. Se aqui a gente consegue buscar aqueles grupos que são afins conosco, ampliemos esta ideia considerando a imortalidade da alma e a reencarnação. Ou seja, quando por várias existências nós vivenciamos ou experienciamos situações com espíritos que nos acompanham nas diferentes reencarnações. Ao longo das existências, nós convivemos, na grande maioria das vezes, com aqueles espíritos que já são conhecidos nossos. Eventualmente, Kardec analisa isso aqui e aprofunda esta análise lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eventualmente, estes grupos de espíritos que ao longo das encarnações conseguem crescer, evoluir, seja do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista moral, eles acabam agregando aquele que seria, muitas vezes, como a gente chama, um estranho no ninho. É um espírito que parece que não tem nada a ver com aquele grupo, mas é da família, nasceu ali naquela família. Porque isso é permitido por Deus nosso Pai? Porque a lei é de sociedade. E a felicidade, ela é uma determinante divina para todos, não para alguns. E Kardec, como um excelente professor que ele faz estas reflexões e lá nas instruções dos espíritos ele coloca uma nota fazendo uma analogia com as questões, inclusive, de escolaridade. É como pensarmos em nós mesmos como estudantes da vida. Estudantes que em algumas matérias talvez nós tenhamos nos saído melhor do que em outras. E que nestas outras talvez nós não só não tenhamos ido muito bem, como tenhamos ido muito mal. E é justamente no convívio com aqueles que estão bem numa coisa que a gente vai aprender e entender melhor aquilo ali. Quem trabalha na área da educação compreende isso talvez com maior facilidade. Não só no que diz respeito, porque nós costumamos lembrar que se o estudante não aprendeu, ele reprova. Então ele vai reencarnar, vai nascer de novo. Mas não é só isso. É a constituição das turmas. A gente costuma falar que no final do ano
termina o ano letivo, a gente faz as enturmações, e aí faz lá o conselho de classe, a gente conversa, o fulano com fulano, funciona, não funciona, essa turma tem essa característica, tem aquela outra característica. É pensado de uma maneira para que todos aprendam bem e tenham as melhores experiências de aprendizado. E muitas vezes isso se dá não só pela mediação do professor ou da professora, mas por conta daquele grupo que fala a mesma língua um do outro. Então, se eu não entendo de matemática, mas o colega entende de matemática, talvez ele consiga, nas palavras dele, me ajudar a entender melhor do que o próprio professor. O professor explicou, um aluno entendeu, e aí ele consegue, de alguma maneira, mostrar mais facilmente para o seu colega como é que ele pode dar conta daquilo ali. Qual é o raciocínio, qual é a lógica que está envolvido naquela conta, naquela fórmula, naquele problema, naquela situação-problema. E o mesmo se dá em outras matérias, em outras disciplinas. Se nós trouxermos para o nosso dia a dia, alguns de nós entendemos melhor do progresso intelectual. Outros de nós entendemos melhor do progresso moral. Então, nós convivemos com essa diversidade, não só na sociedade, mas na nossa família, justamente para que a gente possa aprender e evoluir juntos. E é conforme nós vamos passando por estas experiências que nós vamos conseguindo efetivamente estreitar estes laços de afinidade. Por isso que a pluralidade das existências, ela fortalece os laços de família, ao passo que, se nós pensássemos como o codificador finaliza a sua reflexão, se nós pensássemos apenas no aspecto de que temos as seguintes alternativas, é o último item que o codificador analisa. Nós temos 4 alternativas. O nada, de acordo com a doutrina materialista, ou seja, não acreditamos nem na imortalidade da alma, então as famílias de fato se extinguem, não tem fortalecimento nenhum. Aliás, não tem nem por que respeitar família nesse aspecto, dentro desta lógica. Porque se o que vale é o aqui e agora, vale passar por cima de tudo e de todos para a minha felicidade, porque a felicidade é material. Agora, se eu entendo que há uma essência espiritual, nós estamos numa das outras 3 alternativas. A segunda é a absorção no todo universal com uma doutrina panteísta. Porém, aqui desconsidera a consciência. Então, por que eu vou fazer esforço se depois eu não guardo essa experiência? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Deixa para outro fazer esse esforço. Quantos expoentes religiosos não fizeram esse esforço? Na hora que somar, vai dar uma média boa. Não precisa eu me preocupar com isso. Temos uma outra alternativa, a individualidade com fixação definitiva da sorte. Ou seja, eu acredito na imortalidade da alma, mas não reencarno. Então, se eu não aprendi e a minha mãe aprendeu, nós vamos ficar eternamente separadas, porque ela vai para um lugar bom e eu não. É isso que acaba acontecendo na unicidade das existências. E a pluralidade das existências, que é a progressão indefinida. Por isso que na sequência nós temos as mensagens que falam do limite da encarnação. Não tem um limite específico, ou seja, a gente vai reencarnar 100 vezes e depois da 100ª, se tu não aprendeu, paciência. Não tem um limite. O limite é o tanto que nós precisamos de uma experiência ou de diferentes experiências para alcançar esta perfeição. E a própria necessidade da reencarnação. Ela é uma necessidade porque nós precisamos ser felizes. A felicidade é uma necessidade. É o que nós ansiamos. E como somos essencialmente espíritos, a felicidade não está nas coisas transitórias, mas naquilo que fica permanentemente conosco. Porque sequer o corpo físico a gente leva daqui. Ele se decompõe, ele se transforma. Mas a consciência, eu, espírito, sigo e levo exatamente o que eu tenha aprendido do ponto de vista espiritual.
que me é dado através das situações materiais. Mas não é aquilo ali, aquele título que eu vou levar. Por isso que nos capítulos anteriores nós temos, por exemplo, a fala de uma rainha, porque ela vai mostrar exatamente esse aspecto. Não é o título dela que valeu quando ela voltou para o plano espiritual, mas a experiência que ela poderia ter aproveitado do poder que ela teve, benefício que ela poderia ter gerado para todos aqueles que estavam sob a sua tutela. E Kardec, nesta nota, como nós afirmamos, faz uma fala belíssima, fazendo uma analogia com relação aos estudantes, às classes, né, aqueles de nós que somos estudantes da vida, mostrando que nós nos enturmamos, nós estamos em turmas diferenciadas de acordo com as nossas demandas, nós passamos por experiências diferenciadas de acordo com as nossas demandas no sentido de que o que eu preciso aprender naquele momento, se eu já sei português, eu preciso de matemática. Se eu já sei história, eu preciso de geografia. Então, nós vamos nascer nas experiências que nos possibilitem aprender. Se eu já sei um tanto de história, eu preciso talvez qualificar. Então, eu vou nascer numa situação onde me ajude a experienciar mais isso. Se eu preciso de paciência, se eu preciso de generosidade, de misericórdia, eu vou reencarnar em situações que me possibilitem estas experiências. E cada um de nós está em um momento diferenciado e apresenta um ritmo diferenciado de aprendizado. E Deus, porque é justo e é bom, Ele respeita o ritmo de caminhada evolutiva de cada um de nós. Por isso que não há limites para a reencarnação e ela é um mecanismo que expressa a misericórdia de Deus, nosso Pai. Para encerrar, nós vamos deixar uma história que reflete muito bem esse aspecto da reencarnação, essa misericórdia divina e a motivação para que nós possamos chegar efetivamente nesta felicidade plena, real, com o esforço, o trabalho e a paciência que seja necessária. Na obra Sublimação da nossa querida Ivone Pereira, do Amaral Pereira, ela, médium, vai receber aqui histórias de dois espíritos, Leon Tolstói e Charles. A história que nós estamos referindo é a história que se intitula Evolução, que foi ditada pelo espírito Charles. E aqui ele vai escrever, vai contar-nos a história de Sakarã, um príncipe da Pérsia, que nasce na época de Jesus, porém muito próximo ao momento ali que Jesus havia estado aqui no nosso planeta. E não havia, portanto, ainda chegado à Ásia, porque quem vai fazer este trabalho é Paulo de Tarso, as mensagens do cristianismo. E ele se caracterizava, Sakarã, por ser um déspota. Ele era muito cruel com os seus súditos, com o seu povo. Pelas suas insatisfações pessoais, ele acabava muitas vezes extravasando essa insatisfação no seu povo e naqueles que conviviam com ele. Apesar disso, ele era um homem extremamente inteligente. E havia, junto com Sakarã, o que seria um ministro, ele se chamava Osman. E ele havia conhecido, em uma determinada viagem, ele conhecera os ensinamentos de Jesus e se tornara cristão. E ele percebe que nenhuma das situações vivenciadas por Sakarã o satisfazia. Nem o seu poder, nem o seu dinheiro, nem a sua beleza, nem a sua inteligência, nem a sua juventude. Ele esclarece nem mesmo porque era daquela localidade a possibilidade de ter o seu harém, nenhuma das suas esposas o agradava. Embora ele não torturasse, não fizesse nenhuma crueldade com as suas esposas, ele também não sentia nenhum afeto real por elas. Tanto que havia, no momento em que a festividade do seu aniversário de Sakarã,
havia a possibilidade de um dos espaços ser ocupados por aquela que era a favorita, mas ele estava sempre vazio porque ele não tinha nenhum interesse por nenhuma daquelas mulheres que conviviam com ele. Osman se dá conta que o que de fato Sakarã sentia falta era de um amor real. Era isto que ele precisava aprender. E ele então vai dar de presente uma nova esposa, vai apresentar a Sakarã uma moça muito jovem, Lígia, que fala a Osman quando teria conhecido, teria visto Sakarã com os seus cães, que aliás ele tratava melhor os cães do que a própria humanidade, como muitos de nós costumamos fazer. Nós vamos observar ali a moça, Lígia, a menina, observando Sakarã brincando com os cães e se encanta. E ela deseja conhecer Sakarã e pede para Osman que ela o apresente ao príncipe da Pérsia. E ela diz ao príncipe que só deseja amá-lo, permanecer ao seu lado. E ela senta-se, quando se apresenta após dançar, ela senta-se ao lado de Sakarã, exatamente no local reservado para a favorita. Eles acabam por se casar e Lígia vai esclarecer, vai conversar com Sakarã que Osman havia dito para ela que esse interesse, que esse amor, que este sentimento que ela tinha por Sakarã, que era inexplicável, vinha muito provavelmente de uma outra existência, de outras experiências reencarnatórias. E os dois, então, vão conversar sobre isso, embora nenhum dos dois, naquele momento, se convertam ao cristianismo, mas é justamente através de Lígia que Osman consegue enternecer um pouco Sakarã. E, portanto, o povo acaba se beneficiando disto. Porém, nós vamos observar, e a Charles, de maneira belíssima, vai trazer a cada momento que há uma nova reencarnação, ele nos fala, e o tempo passou. E o tempo passou, e Sakarã vai reencarnar como um pobre, leproso, tendo que conviver as leis que ele, enquanto era Sakarã, ditou. E então ele experiencia toda a crueldade das suas próprias determinações. Daí o porquê de nós termos que pensar muito bem nas nossas ações. Porque nós não estamos fazendo só para o outro, ainda que sejamos egoístas. Não é só para o outro, mas eu faço também para mim mesmo em próximas existências. E nesta existência, ele não reencarna na próxima Lígia. Sente a sua falta, porque ele já havia entendido do que ele ansiava, o que ele pretendia. O tempo passa. Eles terão nova encarnação em Roma. E agora, de novo, ele terá o poder. E vai ter a possibilidade de auxiliar o povo a lidar, os cristãos principalmente, a não sofrerem tanto com as perseguições que ocorriam naquele momento. Lígia estava junto com ele, mas ainda não havia despertado para os interesses sociais. E o tempo passa. E passam-se várias encarnações onde estas duas almas não se encontram. Mas cada qual segue a sua caminhada evolutiva. Vão desenvolvendo habilidades, vão ampliando conhecimentos intelectuais e morais. E após 19 séculos de existências, onde passaram cada qual por diferentes oportunidades reencarnatórias, eles, como o título da obra diz, sublimam este amor e vão trabalhar em conjunto para auxiliar a humanidade na construção do verdadeiro amor e da sua própria felicidade real. Este capítulo nos traz uma esperança e um alento muito grande, porque pode parecer, meu Deus, mas 19 séculos. Mas o que são 19 séculos diante da imortalidade da alma? Que nós tenhamos a paciência, a coragem, a força para trabalharmos o tanto quanto sejam necessários pela nossa evolução, para que possamos poder afirmar que eu fui Sakarã, mas hoje, junto com Lígia, estamos tendo a oportunidade de construir um amor real
junto com todos aqueles que estejam ao nosso redor. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz. O nosso agradecimento, então, a Aline pelas palavras, pela essa explanação belíssima, e que possamos nós outros refletirmos sobre isso. Obrigada, meu Deus, mais uma vez. Obrigada aos amigos espirituais que nos envolveram em vibrações de muita luz, saúde e harmonia. Que, Senhor, reflitamos esta semana e enterneçamos nosso coração. Obrigada mais uma vez. E assim encerramos esta manhã, agradecendo por tudo. Que assim seja. Até o próximo domingo, então, e vamos em paz.